Olá, pessoas queridas, eu sou Elias Moraes e esse é o vídeo resumo do nosso sexto encontro do programa de estudo sobre mediunidade da Fraternidade Espírita. Nós estamos estudando o Livro dos Médiuns de maneira contextualizada com a realidade atual e especialmente a realidade brasileira, numa perspectiva decolonial, sintonizada com a nossa realidade social. Esse é o nosso sexto encontro. Nós vamos conversar hoje sobre a mediunidade com finalidade terapêutica no Brasil. Esse é um tema importante porque a mediunidade, como foi entendida por Kardec inicialmente, ela foi usada como instrumento de pesquisa. Kardec, numa perspectiva mais científica, adotou a mediunidade como meio de investigar a realidade espiritual. Agora, é interessante observar que, mesmo assim, a gente observa nele uma pegada humanista. Quando a gente vai para os relatos da Revista Espírita e de O Céu e o Inferno, a gente observa que naqueles diálogos que ele mantinha com os espíritos, eventualmente encontrava um espírito em situação de sofrimento, ele se mostrava preocupado em auxiliar o espírito a superar aquela condição de perturbação, de sofrimento. No Céu e Inferno, em particular, ele relata 67 casos, dos quais a maioria são espíritos em sofrimento e que de alguma maneira foram auxiliados a superar aquela condição, aquele estado. Quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber essa mesma preocupação humanista, em especial nos capítulos 13 até 16, quando ele discute diversos problemas sociais da sua época, em particular a fome, a miséria, as dificuldades pelas quais atravessavam as famílias, como nos infortúnios ocultos, e ele mostra ali o seu lado humanista. Então nós podemos dizer que desde Kardec há uma tendência a se utilizar a mediunidade para reconforto espiritual dos espíritos em sofrimento, tanto quanto das pessoas com processos de perturbação espiritual. Ao se estabelecer aqui no Brasil, o espiritismo vai receber um impulso bem mais forte nessa direção, ao ponto de se poder afirmar que essa característica do mais terapêutica, do reconforto espiritual, se tornar a razão de ser do espiritismo. E aí é interessante a gente parar para analisar um pouquinho os personagens que ajudaram a moldar esse aspecto no espiritismo brasileiro. Em particular, nós vamos destacar três. Primeiro, Bezerra de Menezes, com o seu estudo sobre a loucura sob um novo prisma. Nesse livro, ele vai defender uma tese médica de que os transtornos psiquiátricos que ele analisava, na sua grande maioria, apresentavam um componente espiritual e que, se eles fossem tratados por via da mediunidade, poderiam alcançar melhor êxito. Então é um médico, Bezerra de Menezes, propondo a inclusão da terapêutica espírita na terapêutica médica. É como se ele estivesse propondo uma aplicação prática daquele último texto do livro Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, que se refere ao tratamento das obsessões. É o texto mais completo de Kardec a respeito desse assunto, embora um dos mais curtos, extremamente resumido e extremamente consistente. Bezerra de Menezes, na verdade, está aplicando, desenvolvendo aquele texto no seu livro A Loucura sob um Novo Prisma. O segundo personagem que nós achamos importante destacar foi Eurípides Barçanufo. Eurípides Barçanufo teve uma forte presença, sobretudo na região de Minas Gerais e em todo o centro-oeste brasileiro, sobretudo porque era um médium extraordinário, com inúmeras faculdades que combinavam entre si e que ele usava, sobretudo, para o tratamento dos casos de obsessão. Não apenas porque ele mantinha também no Colégio Allan Kardec uma farmácia homeopática, com base na qual ele psicografava receitas homeopáticas para as pessoas que apresentavam quadros de enfermidade. Eurípides Barçanufo vai exercer uma enorme influência no espiritismo brasileiro nessa vertente de colocar a mediunidade a serviço do sofrimento humano. O terceiro personagem que não tem como ser esquecido é Francisco Cândido Xavier, médium também notável, com várias possibilidades mediúnicas combinadas. Também foi médium psicógrafo de receitas homeopáticas e foi quem modelou a prática mediúnica no Brasil com o seu livro, assinado também por André Luiz, intitulado Desobsessão. É um livro pequeno, singelo, mas muito bem estruturado, com fotografias ilustrativas, no qual o Chico com o André Luiz oferecem todo um roteiro para a prática mediúnica orientada para a desobsessão.
Esse livro foi adotado pela Federação Espírita Brasileira como roteiro para ser distribuído para os centros espíritas e, pelo menos nos centros espíritas que seguem a orientação da Federação Espírita Brasileira, ele é a base até hoje. Então nós já podemos observar aqui pelo menos duas vertentes nessa maneira mais terapêutica de se aplicar a mediunidade aqui no Brasil, que são o receituário psicográfico, que hoje inclusive já é raro, é difícil de ser encontrado, embora ainda exista, e também a prática da desobsessão, os tratamentos espirituais voltados para os casos de obsessão. Mas há mais uma vertente que não pode ser esquecida, que é o caso das cirurgias espirituais. Cirurgia espiritual também é um outro elemento importante na cultura brasileira e que nós vamos encontrar os primeiros registros no livretinho de 1946 de um professor de física, o professor Urbano Pereira, que além de 4 livros específicos sobre física, que era o seu assunto, a sua profissão, ele também publicou um livro chamado Operações Espirituais, Trabalhos Post-Mortem do Padre Isabel, divulgando os casos ocorridos no Centro Espírita Padre Isabel, onde eram realizadas curas de casos mesmo da medicina. Nesse livro em particular, ele relata um caso de apendicite diagnosticado com radiografia e que, antes de ser levado ao médico, foi submetido à cirurgia espiritual pelo Padre Isabel. Como pesquisador que era, homem de ciência, ele faz questão de, em seguida, submeter o paciente a exames radiográficos que comprovam que o apêndice havia sido extirpado. É muito interessante, um livrinho que merece ser conhecido e que não teve muito sucesso, talvez até pelo desinteresse do meio científico a respeito desse assunto. Outro caso marcante é o do médium Zé Rigó, que na década de 50 e 60 realizou inúmeras cirurgias, formando filas de centenas de pessoas na porta da sua casa. O médium Zé Rigó operou ninguém menos do que a filha do ex-presidente Juscelino Kubitschek e o então senador Lúcio Bittencourt. Tudo isso provocou uma enorme comoção nacional, uma enorme movimentação em torno do caso Zé Rigó. Segundo ele mesmo dizia, as operações eram realizadas pelo Dr. Fritz, que seria um médico alemão da época da Segunda Guerra Mundial, agora atendendo as pessoas espiritualmente. É interessante destacar que as cirurgias realizadas por José Rigó, sob orientação do Dr. Fritz, eram cirurgias realizadas com cortes com os mais estranhos objetos, com tesouras, com facas, sem nenhuma esterilização, sem nenhuma anestesia. Então era algo extremamente chocante e que provocou uma verdadeira repercussão nacional. O José Rigó, inclusive, chegou a ser processado por prática ilegal da medicina, chegou a ser preso por isso e teve inúmeros problemas com a classe médica que não aceitava a realização daquelas cirurgias. Depois da sua morte, inúmeros outros médicos passaram a fazer cirurgias espirituais atribuídas ao mesmo espírito alemão, o Dr. Fritz. E nós não podemos ignorar também o caso do médium de Abadiânia, João de Deus, que durante muito tempo apresentou-se como médium espírita, fazendo atendimentos espirituais na casa do Inácio. Era um caso diferente, que normalmente não envolvia ferramental ou cortes, mas havia muitos casos interessantes. E no caso dele, a atriz Shirley MacLaine, que veio dos Estados Unidos para se submeter a um tratamento com João de Deus, foi ela quem fez uma grande divulgação em nível internacional do trabalho desse médium. Por muitas vezes ele viajava o mundo, viajava para os Estados Unidos para fazer atendimentos devido à grande repercussão que teve essa divulgação da atriz Shirley MacLaine. Outro caso interessante é que aquela talk show Oprah Winfrey, de um dos importantes canais dos Estados Unidos, um dos mais importantes talk shows, ela veio entrevistar o João de Deus aqui no Brasil e ficou surpresa com o que ela viu. São muitos os registros de pessoas que obtiveram benefícios pelo trabalho espiritual do médium João de Deus, até que finalmente ele foi denunciado por assédio sexual, foi preso e continua até hoje respondendo processo, impossibilitado de continuar sua atuação. Um dado curioso é que, enquanto ele fazia cirurgias com êxito, ninguém se importava que ele se apresentasse como espírita. Mas tão logo surgiram os escândalos de denúncias sobre assédio sexual,
todo mundo fez questão de dizer que ele não era espírita. É um caso interessante para a gente refletir. E aqui em Goiânia nós temos também um outro caso muito interessante de um médium que atende no centro espírita da periferia e que apresenta inúmeros relatos de sucesso. Aliás, alguns inclusive, como eu estou aqui em Goiânia, alguns do meu conhecimento, muito próximos de mim, por sinal. Tem um caso, inclusive, de pessoas amigas nossas. A mãe estava angustiada porque o seu filho, com 19 anos de idade, tinha que fazer uma cirurgia para extirpar um tumor no cérebro. Cirurgia marcada, ela muito católica, muito devota, achou por bem procurar esse médium aqui em Goiânia. Foi atendida, orientada a levar o filho para uma cirurgia espiritual no dia seguinte, submeteu-se a todos os procedimentos. Aqui não há, nesse caso, esse médium não atua com cortes, com ferramental, e como ela tinha cirurgia marcada para a semana seguinte, ela compareceu ao médico na esperança de que pelo menos aquela cirurgia espiritual pudesse dar a ela alguma tranquilidade com relação ao procedimento médico. O médico realizou um outro eletroencefalograma para situar devidamente o tumor e os cortes onde ele deveria fazer as perfurações e os procedimentos. E qual a surpresa quando ele não encontrou mais o tumor? A explicação médica é óbvia, o organismo deve ter reabsorvido esse tumor, mas para ela não restava a menor dúvida de que o tumor foi extirpado mediante o procedimento espiritual do médium aqui de Goiânia. E não foi o único caso. Meu sobrinho, que tinha um problema de desmaios recorrentes, tomando conhecimento do caso de êxito do nosso amigo, ele também procurou esse centro espírita e recebeu um atendimento de praxe. E um dado interessante do relato dele é que no primeiro momento em que ele passou pelo médium, foi atendido normalmente, tudo certo, só que parece que o médium não percebeu alguma coisa, porque ao voltar, ao percorrer a fila novamente, ele de repente parou na frente do meu sobrinho, e o meu sobrinho conta que ele falou assim: uai, isso aqui. Apontou para a cabeça dele e falou assim: eu não tinha visto isso aqui não, mãe, o que é isso? Isso deve estar te causando muito problema, né? Tocou na cabeça dele, apertou, mexeu e falou assim: não, pode ficar tranquilo que isso não vai mais te dar problema. Isso já tem bem uns 7, 8 anos e o meu sobrinho nunca mais teve aqueles desmaios recorrentes que sempre aconteciam. Meu irmão se submeteu a um processo também de tratamento espiritual por um problema renal que já o angustiava há tempo. Vários médicos não souberam nem diagnosticar o problema de um sangramento que ele apresentava, e ele se submeteu a um tratamento espiritual nesse centro espírita e o sangramento desapareceu. E o mais interessante é que tudo isso vem ao encontro de uma cultura popular que tem na mediunidade um meio de solução dos problemas do cotidiano. Isso é histórico no Brasil. Antes de o espiritismo chegar no Brasil, já existiam as consultas aos médiuns, já existiam as reuniões mediúnicas. Então isso é algo que faz parte do universo popular da sociedade brasileira e que, portanto, o espiritismo vem se casar com essas crenças, com essa esperança de alívio dos problemas do mundo, das dificuldades e das dores do mundo, pelas vias da mediunidade. Hoje, praticamente, todos os centros espíritas têm um grupo mediúnico orientado para o tratamento das obsessões, muitos têm grupos ou médiuns orientados para o tratamento de doenças físicas, muitas vezes disputando espaço mesmo com a psiquiatria, com as práticas médicas, que, por sua vez, ignoram a possibilidade de qualquer componente espiritual nesses tratamentos, considerando tudo como charlatanismo e, às vezes, simplesmente considerando os casos de obsessão como transtornos psiquiátricos e os casos de cura física como se fosse apenas uma ação placebo. O fato é que não existem estudos, pelo menos no campo médico. A nossa AME, por exemplo, que poderia se dedicar a isso, parece não se interessar por esses assuntos. O que nós encontramos são estudos antropológicos a respeito de mediunidade curadora, mas que analisam apenas o fenômeno cultural, as crenças das pessoas em torno desses fenômenos, que é o que é da competência da antropologia, né? Só que é uma prática que desafia os conceitos da própria medicina e que talvez merecesse mais cuidado por parte dos pesquisadores espíritas, né? Até mesmo da medicina, que mais do que simplesmente processar médiuns ou acusar os médiuns de charlatanismo, deveria pesquisar esses fenômenos. É esse, portanto, o quadro da mediunidade como recurso terapêutico que tem sido adotado aqui no Brasil, né? Como a gente pode observar, as práticas correntes vão muito além daquilo que Kardec entendeu que seria a mediunidade curadora, conforme está estruturada ali no livro dos médiuns.
Seria uma mistura de mediunidade curadora com mediunidade de efeitos físicos, as cirurgias espirituais? E podemos dizer que os trabalhos orientados para a desobsessão, eles terminam sendo mesmo mais importantes, como pensa o espiritismo brasileiro, do que a pesquisa espírita baseada na mediunidade? São muitas questões, nós temos muito o que pesquisar, muito o que responder a respeito desse fenômeno social que acontece aqui no Brasil, que é o de transformar a mediunidade em uma modalidade mais terapêutica do que em objeto de pesquisa, como era na sua origem com Kardec. Se você acha que esse conteúdo tem alguma relevância, por favor, curta, compartilhe na sua casa espírita, com seus amigos, para que a gente possa dar mais visibilidade a essa discussão. Na próxima semana nós estaremos discutindo as manifestações físicas e inteligentes na continuidade desse estudo do Livro dos Médiuns, numa perspectiva contextualizada, situada na realidade brasileira, numa perspectiva decolonial. Você vai ser sempre bem-vindo, muito obrigado pela sua presença hoje e até a próxima semana.